prioridades? Bom, primeiro nós temos que começar pela reconstrução do Estado, que no meu entendimento vai chegar no próximo ano com as finanças muito combalidas. Nós temos problemas muito sérios que indicam a necessidade de enxugamento da máquina, redução de despesas em todas as áreas e tornar o Estado mais eficiente. Quando eu falo em redução de despesas e da máquina, eu estou falando de cortar, por exemplo, aluguéis de prédios que o Estado tem prédios públicos e aluga prédios de terceiros. Rever os contratos de aluguel de veículos, por exemplo, que é uma imensidão de veículos alugados e que levam uma boa parte também de recursos. Rever a questão, principalmente, do tamanho do Estado, e não é falar em redução do número de secretarias, é falar em não nomear em cargos de comissão, fazer essa farra de cargos comissionados que torna muito caro o Estado, e fortalecer as empresas públicas, a Copel, a Sanepar, a Celepar, a Emater, o Iapar, empresas essenciais, e o Porto de Paranaguá, que precisa ser modernizado e precisa atender o desenvolvimento econômico que precisa ser acelerado no Estado, que é uma outra grande prioridade que nós temos. Tá certo. Com relação ao agronegócio, a gente sabe que hoje ele é responsável por 30% da economia do Estado, né? O que, na sua opinião, é preciso para melhorar ainda mais esse índice? Bom, como eu não preciso fazer cursinho de 6 meses para entender de agronegócio, porque eu tenho a minha vida inteira de aprendizado no agronegócio, eu sei que o agronegócio precisa, primeiro, do apoio do governo para readequar as estradas rurais. No tempo que fui secretário, nós fizemos 44 mil quilômetros. Hoje se faz muito pouco e custa muito caro para o governo, e nós precisamos também rever esses contratos com as empresas contratadas, que são as chamadas patrulhas rurais. Jabuti não sobe em árvore. Se tem jabuti na árvore alguém colocou. E parece que tem jabuti nessa questão das estradas rurais. Nós queremos saber o que é isso. Segundo, nós precisamos levar aos produtores a formação profissional, principalmente dos agricultores familiares. Existe hoje um problema de sucessão. Uma propriedade de 12 hectares, ela sustenta uma família de 2, 3 filhos. Mas quando esses filhos se casam, viram 2, 3, 4 famílias. E claro que 12 hectares não são suficientes para sustentar, dar renda a essas pessoas. Nós precisamos então partir para um processo acelerado de formação profissional e agroindustrialização. Creio que a organização dos produtores em associações, como eu fazia no tempo de secretário, pode tornar mais forte a capacidade e o potencial de reivindicação desse meio rural, no sentido de obter recursos e, sobretudo, tecnologia. Se fala muito na inovação tecnológica, mas nós podemos fazer isso através da internet com formação de jovens do campo. E nós vamos fazer isso, levar o sinal da internet para todos os cantos do Paraná. Eu ouvi esses dias que uma pessoa me disse: olha, como é que vamos fazer? Eu tenho que subir numa árvore para pegar o meu celular? Não é a árvore que nós vamos plantar para pegar celular. Nós queremos plantar o sinal da internet através dos cabos de fibra ótica, da rede de fibra ótica da Copel Telecom, que não será privatizada caso eu seja governador. Tem gente dizendo que vai privatizar. Eu quero fortalecer para levar a tecnologia para o campo. Certo. O Porto de Paranaguá ele tem quebrado recordes constantes aí na movimentação de cargas, né? Como que o senhor analisa a evolução e a capacidade do Porto hoje? Tem um plano de 20 anos, um plano de médio e longo prazo para o Porto que tem que ser seguido. Não dá para ficar sem novos investimentos. Os investimentos feitos até agora, eles permitiram um avanço do Porto no que se refere à capacidade, mas nós temos um problema que é a demora na carga e descarga. Isso significa 30 mil reais por dia por navio. Vai na conta de quem? Vai na conta do produtor rural, que comprou o adubo, e vai na conta do consumidor que comprou a comida. Nós temos um porto
que é o maior graneleiro do Brasil. E temos que transformar esse porto no mais moderno do Brasil. E a nossa meta é essa. Investir muito em tecnologia, muito em parcerias com investidores nacionais e estrangeiros para fazer desse porto um grande porto. E investir para construirmos mais um porto na região do Ibuqui. Ao invés de ficar falando em investimentos em portos fora desse contexto que nós estamos, nós podemos fortalecer aqui o porto público, porque o porto público ele atende de forma indiscriminada todos os produtores e empresários. E é para isso que existe o porto público, que nós queremos fortalecer e modernizar. Tá certo. A gente sabe que aqui no litoral a gente tem várias regiões turísticas, né? De que forma que o senhor acha que é possível fomentar e potencializar esse turismo? Eu creio que o litoral tem um potencial muito grande de turismo, primeiro pelas suas riquezas naturais. E se a gente não cuidar das riquezas naturais do litoral, ele perde essa atração turística. Nós temos que primeiro cuidar dos recursos naturais. Mas aí as pessoas que vivem aqui falam, mas nós vamos ficar pagando esse preço para que a região receba os turistas que vêm aqui só na temporada? Não. Creio que dá para fazer um projeto para desenvolver o turismo durante o ano inteiro. Agora mesmo a gente tem algumas atrações, né, que trazem pessoas para o litoral, mas eu acho muito pouco. Eu acho que nós precisamos aumentar o número de eventos turísticos e a estrutura turística. O Estado tem que investir. Quer ver um exemplo? A gente, quando vai para Pontal do Paraná, por exemplo, né, para sair de Pontal do Paraná no final de semana é um sacrifício. Então, por que não duplicar aquela avenida que leva até Pontal do Paraná? Agora licitaram a duplicação de Matinhos para Coiobá. Tudo bem. Se não sair agora, terá que sair no próximo governo. É um compromisso que eu assumo, porque o que eu estou vendo é que a cada final de governo promete a ponte de Caiobá-Guaratuba. Eu vi já uns 15 vídeos prometendo. Eu não vou fazer nenhum vídeo sobre a ponte de Caiobá-Guaratuba, porque se tiver parceiro, nós vamos procurar esse parceiro, ela poderá ser feita. Mas tem gente que promete fazer com dinheiro do Estado. E o Estado não tem recurso para fazer essa ponte. Tem que ser em parceria. Hoje se paga já um pedágio para atravessar no ferribote. Nós podemos, com pedágio, com preço baixo, não esse pedágio da serra, que é uma exploração, nós podemos fazer a ponte, mas com concessão. Tudo isso se chama infraestrutura para melhorar o turismo e o desenvolvimento econômico do litoral. Ainda falando em acesso, a gente tem um dos principais problemas aqui em Paranaguá, que é o acesso ao porto de Paranaguá, né? A entrada na cidade. Já foram prometidas obras, enfim. Qual que é a sua visão com relação a isso? Como pretende intervir junto ao governo federal? Não existe agricultura no Paraná sem o porto. Não existe indústria no Paraná sem o porto de Paranaguá. Então, Paranaguá paga um preço caro por ter o porto e não ter os benefícios que o porto poderia gerar para a cidade. Nós queremos fazer essa contrapartida para a cidade. Esses acessos têm que ser melhorados, as ruas da cidade têm que ser melhoradas, porque claro que o movimento de caminhões acaba prejudicando essas vias de acesso, e nós precisamos fazer isso não só para devolver para Paranaguá aquilo que o porto dá para o estado inteiro, mas para a questão de justiça mesmo, e também para a gente ter uma cidade mais limpa e bonita. Eu tenho aqui atrás os quadros, né, da nossa Paranaguá. Isso é assim, uma atração turística. Todo mundo gosta de história, e quando a gente vê os prédios numa situação de depredação, não é só pintar, não, precisa recuperar, porque um dia isso acaba, e se acabar, falta emprego para a população. Nós precisamos de um grande projeto de reconstrução, de recuperação desses prédios históricos, porque isso não é só a história da cidade, é também um ambiente turístico que gera negócios para a cidade. Com relação à diminuição da desigualdade social, isso é uma bandeira do partido? Sempre foi do PDT, do Brizola. Eu costumo dizer que eu sou do PDT do Brizola, e o PDT tinha como bandeira principal a educação em tempo integral. Nós temos hoje um drama no estado do Paraná e no Brasil, que é o desemprego
na faixa de 16 a 24 anos. Se o desemprego na média no Paraná é de 8,5%, nessa faixa é de 17%, o dobro. Com isso a gente tem um risco social. E esse risco social é a entrada de drogas pela fronteira, que precisa ser contida por Polícia Federal, por Exército. E aí tem que ter um governador com autoridade para chegar no governo federal e cobrar que ele cumpra a parte dele. E aqui no estado, o governo promover, primeiro, o combate às drogas e à violência. Segundo, a recuperação desses jovens, porque nós não podemos aceitar aquela frase que as pessoas muitas vezes dizem: depois que entrou nisso não sai mais. Sai sim, sai. Se tiver oportunidade, se tiver renda, se tiver estudo, se tiver emprego. E nós queremos tratar esse assunto não como se fosse um crime que essas pessoas estivessem cometendo. Criminosos são os traficantes, aqueles que trazem a droga e ficam ricos com a desgraça de milhares de famílias. Esse problema tem que ser tratado como um problema social, uma questão social. E nós vamos tratar casas de recuperação para esses jovens, ensino profissionalizante através da internet, onde o jovem estiver, nós queremos alcançá-lo com o ensino profissionalizante. E o ensino médio nas escolas tem que já dar a oportunidade dele escolher um curso profissionalizante para fazer junto com o ensino médio. Dá para fazer isso, nós vamos fazer. E outra coisa, a distância, o vácuo entre os mais pobres e os mais ricos é que cria toda essa mistura de problemas sociais que nós temos. Quanto maior essa distância, maior vão ser os problemas. Nós temos que encurtar isso. E não é deixando os mais ricos mais pobres. Nós queremos que os que são mais pobres cresçam, tenham renda, tenham emprego, tenham oportunidade. E a oportunidade significa uma boa escola para estudar. E não o que eu tenho visto. Eu não acredito que a gente esteja numa situação tão ruim assim. Falta gestão. Uma gestão de realidade, da realidade que nós temos no Estado hoje. Falta recurso? Então vamos dar prioridade. E a prioridade será, sem dúvida nenhuma, programas sociais. Quer ver um deles? O programa do leite das crianças. Ele praticamente deixou de existir. Existe, mas num tamanho que foi sendo reduzido. E as crianças em número foi aumentando isso. Ele tem dois componentes positivos. Primeiro, é o tratamento mesmo, é a alimentação das famílias mais carentes, com leite, que é um alimento essencial. Segundo, é o agricultor familiar, que terá não prioridade, exclusividade na compra pelo Estado, nas escolas, e na escola ser o ponto de distribuição desse leite para as famílias. Isso se chama programa social. Questão da tarifa, aqui nós temos uma companhia que é independente, da Sanepar, mas no Paraná nós vimos que o governo do estado vendeu 1 bilhão e 200 milhões de ações da Sanepar. E a água subiu 144%, enquanto a inflação subiu 58%. Por que a água subiu tanto assim e a taxa de esgoto, que é 80% da água? Porque tem sócio privado louco para ter lucro. Empresa pública não tem que dar esse lucro imenso. Empresa pública tem que fazer política pública. Tem que colocar água mais barata, com tarifa mais barata, e nós vamos fazer isso. A Copel teve agora um aumento de 16%, aí disseram, mas a ANEEL que deu esse aumento. Mas o Estado pode dar até 16%. E pode dar 1%, pode dar 5%. Como é que o Estado não dá aumento para os servidores e pode não dar? Então ele pode não dar aumento também da energia? Só pode o que quer? Não é assim. Nós temos que fazer uma política social ampla. Aquilo que as famílias mais carentes pagam, que é a água, a luz, nós temos que olhar com mais carinho, pôr uma lupa nisso e verificar que dá para fazer mais barato, alcançando mais gente. Tá certo. Para finalizar, então, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a população do litoral. Eu deixo a seguinte mensagem. Eu tenho a minha casa aqui no litoral do Paraná. Eu não tenho uma casa numa praia em outro estado, porque eu gosto do meu estado, porque eu gosto do litoral do Paraná. Isso não é demagogia. Faz mais de 30 anos que eu tenho casa aqui e pretendo permanecer aqui. E o litoral precisa de investimentos. E não é porque eu tenho casa aqui, é porque ele precisa de investimentos. Agora eu quero dizer para todos que estão me ouvindo, o governo que eu quero fazer
é diferente do que vem sendo feito no Paraná. Eu não quero lotear o Estado em cargos divididos entre deputados que vão indicar para depois ficar donos de um pedaço de uma empresa, de um pedaço do governo. Essa farra acabou. Se eu for eleito governador, nós vamos nomear pessoas qualificadas. Essa farra de indicações políticas é que tem levado o Estado a ser ineficiente e muito pesado, custando muito para empresários e trabalhadores. A carga tributária que nós pagamos tem relação com a ineficiência e a corrupção. Nós queremos acabar com esses dois parceiros, ineficiência e corrupção. E o que eu estou me propondo é fazer uma pré-campanha, andando de carro, econômica, porque quem gasta muito durante a campanha não vai economizar durante o governo.